A religião das Testemunhas de Jeová é uma dentre várias que a gente tem no Brasil, no mundo. Meu sentimento com relação à religião é que ela deve continuar a existir. É um direito constitucional de qualquer pessoa ter a sua religião, ter a sua forma de adoração, crer no que quiser. As Testemunhas de Jeová não são diferentes com relação a isso. Principalmente porque dentro dessa organização ou de outras organizações, existem pessoas excelentes e excepcionais. Eu fiz grandes amizades com grandes pessoas dentro das Testemunhas de Jeová. Então não é uma questão de você dizer que nada presta ou que nada dali tem valor. Isso não é uma coisa que se deve ser falada. E eu sinto que o que eu deveria fazer com relação a esse pensamento é que existem excessos. Em todo local existe excessos. Então, deve ser combatido, deve ser falado, deve ser divulgado todo tipo de intolerância que ocorre lá dentro. E, para mim, algumas intolerâncias não podem ser suportadas, não podem ser aceitas e devem ser denunciadas. E aí, nesse ponto, a gente tem que trabalhar com relação às doutrinas que puxam para esse lado mais fundamentalista, mais que pode, de alguma forma, arriscar a vida de alguma pessoa, como a doutrina do sangue, como a doutrina discriminatória da desassociação, como a questão de você não ter incentivo a cursar uma faculdade. Então, tem algumas questões que devem ser dialogadas para uma melhora. Como qualquer religião tem seus defeitos e tem suas qualidades. Primeira, política sobre a pedofilia. Isso é uma coisa muito séria. E aí, no caso, não é exclusividade das Testemunhas de Jeová. Várias religiões fazem a mesma coisa. Para não poder perder o seu status de religião perante o grande público, a questão da pedofilia ela acaba sendo encoberta. Não estou dizendo que as Testemunhas de Jeová ou que as suas ordens lá, o corpo governante, ele incentiva as pessoas a serem pedófilas ou a facilitar isso. Não. O que eu estou dizendo é que quando ocorre casos de pedofilia dentro dos muros da torre de vigia, a intenção é que tudo se resolva lá dentro. Não chegue nenhum tipo de autoridade secular, como a polícia ou mesmo o judiciário, para poder saber e julgar o que está acontecendo ali dentro. E isso é um perigo, porque se resolve essas coisas somente ali, a justiça nunca vai ser feita. O segundo ponto, com certeza, é a questão da desassociação. Toda instituição religiosa, toda instituição social tem regras, tem seus direitos e seus deveres. A questão de você fazer algo errado e ser expulso não é algo condenável. Isso é algo comum, trivial, dentro de qualquer instituição social. Porém, se essa forma de disciplina, ela passa dos limites, ela atinge moralmente as pessoas, ela consegue afastar familiares, aí você tem que revisar. Está extrapolando o que seria o simples negar a pessoa não participar mais da religião. O terceiro ponto é a questão do sangue, transfusões sanguíneas. No decorrer dessas décadas, já vem mudando muito essa situação. Cada vez mais a sociedade Torre de Vigia, corpo governante, que são os líderes da Testemunha de Jeová, eles vão abrandando mais algumas coisas que eles proibiam. Mas, mesmo assim, é um risco para muitas pessoas que acham que estão servindo fielmente uma organização que representa Deus na Terra e morrem por aquela fé, por aquela situação. Então, a coisa que eu iria mudar também seria a questão do sangue. A doutrina que eu achava mais complicada de acreditar era a questão da evolução, e aí quando vinha a história de Gênesis, né? Que o homem foi criado do barro, aí vinha o dilúvio. Na escola, era a parte que eu sempre pulava, né? Então, eu já ia logo direto para
para a questão do inferno, que não existia, a questão da alma, mas quando chegava nessa parte eu ficava calado, porque era algo que realmente não conseguia me convencer. Mesmo lendo as publicações, eu não conseguia entender por que Deus não poderia ter usado a evolução como uma forma de criação, né, da humanidade. Então isso era uma das coisas mais difíceis que tinha de acreditar. E aí quando tinha pregação no campo e tinha alguma revista nesse sentido, era um pouco difícil, principalmente quando encontrava um professor da escola, eu ficava meio envergonhado com relação a essa situação, mas eu aceitava porque eu achava que tinha outras coisas mais importantes e que eu achava que eram certas, e aí continuava seguindo dentro da doutrina. A situação que foi mais difícil assim para mim, quando eu saí das Testemunhas de Jeová, para sair de mim, né, para poder eu viver uma vida fora da religião, não foram muitas, porque foi tudo uma questão de efeito dominó. Quando eu descobri falha numa determinada coisa, foi um efeito em cadeia. Todas as outras coisas começaram a se pulverizar, né? Começaram a se dissipar e eu não comecei a acreditar em quase nada com relação aos Testemunhos de Jeová. O que eu tinha ainda um pouco como algo válido era a questão do amor cristão das pessoas. Mas com a questão da desassociação, mostrando realmente como funcionava, aquele para mim também, aquele amor que eu achava que existia entre as pessoas, também deixou de lado. Nada se consegue fazendo sozinho. Quando você está em determinado ambiente e você convive com as pessoas que pensam da mesma forma, você acaba ficando numa bolha. Você não consegue renovar o seu pensamento. E tudo aquilo começa a se tornar natural. Naturalizar. Quando algo se naturaliza, acha-se que aquilo vai ser correto. Não existe nenhum tipo de pesquisa, de contestação, e aquilo vai caminhando normalmente. O que faz as coisas mudarem sempre vão ser as perguntas. Sempre vão ser as perguntas. E no caso, as Testemunhas de Jeová, por si sós, elas, como adeptos religiosos, como um corpo só, não vão conseguir se modificar. O que vai acontecer vão ser reformas pontuais para se adequar à modernidade, né? Há várias situações que estão acontecendo dentro do mundo. Mas com relação a dogmas, a posturas, não vão mudar porque acham que aquilo é correto.